mudando aqui, né? Mudamos de quadro, dando continuidade ao assunto sobre os gargalos. Hoje a gente vai falar de como você vai identificar esse gargalo no seu Mac ou, no nosso caso aqui, num Hackintoshzinho básico, né? Bom, essa comparação não vai ficar só no Mac, não. A gente vai fazer essa comparação no Windows também. A máquina que a gente está usando hoje aqui é um i7 9700K. Então, a gente está falando de 9ª geração dos processadores Intel. É uma baita de uma máquina, né? Então, recente. A gente tem 32 GB de RAM DDR4, 2666 MHz, né? Normalmente é o que a gente usa no padrão das nossas máquinas. São 2 pentes de 16. A gente tem uma 590, uma RX 590, então, portanto, uma placa de vídeo da AMD. E no caso que a gente está falando de Mac, só serve a AMD, não serve mais a NVIDIA. Então, a NVIDIA saiu da jogada quando a gente fala em questão de Mac. Tem também um SSD de sistema, então um SSDzinho de 256 para sistema já é o suficiente. No teste de hoje, a gente trouxe vários materiais aqui para dentro do nosso SSD para ter a melhor performance e conseguir demonstrar os gargalos ali, identificar os gargalos da melhor maneira possível. Bom, beleza, então vamos lá. A primeira parte para a gente conseguir identificar gargalos é definitivamente abrir a ferramenta que a gente vai usar para monitorar o nosso sistema. No caso, Activity Monitor, no caso de um Mac, você também consegue encontrar ele abrindo o seu SSD, Applications, Utilities, e aí você tem Activity Monitor. Eu sempre prefiro usar o Spotlight porque facilita muito. Então, Activity Monitor, você consegue visualizar aqui o seu Activity Monitor, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para identificar os gargalos. Na verdade, eu fechei as janelas para mostrar efetivamente para vocês como abrir essas janelas. Então, você aperta o maçã 1 para abrir definitivamente o Activity Monitor em si. Então, se a janela estivesse fechada, você abre o maçã 1. Maçã 2, você tem uma visualização da CPU, então da parte de processador. Maçã 3, você tem o histórico de uso da CPU. Eu, particularmente, prefiro ver nesse modo aqui. Não sei você, Darius? Sim, eu também. Acho que você consegue ver o histórico de uso, já que a gente está falando... de você tentar identificar onde que começou o gargalo ali. Exatamente, a gente está falando de vídeo, de timeline, então um material pesado a gente consegue ver, opa, ali eu tive um pico de uso da minha CPU. E se você apertar então o maçã 4, a partir de High Sierra, você tem o histórico de GPU e isso é muito legal. E aí a gente consegue visualizar como estava a sua CPU nos últimos segundos aí. Uma coisa que eu costumo mudar sempre nas máquinas que eu mexo, View Update Frequency Very Often, para 1 segundo. Então, atualizar mais rápido o nosso Activity Monitor para a gente conseguir visualizar mais rápido as informações também. Bom, então aqui no Activity Monitor você tem uma aba específica para CPU, você consegue ver mais detalhado aqui as informações de uso da CPU, né? O que está pesando na CPU. Exatamente. Você consegue ter uma aba de memória, que você consegue ver o uso da memória pelos softwares. A parte de energia a gente não vai falar nesse momento. A parte de disco, você vê a parte de throughput, basicamente dos seus HDs ou SSDs. Então, é aqui que a gente vai ver quanto do meu HD está exigindo determinado material. E a gente tem a parte, se você está trabalhando num servidor, a gente tem a parte de rede. Então, sua internet corre por aqui, leitura de um material diretamente do servidor corre por aqui também. Se tiver por cabo de rede na sua máquina, por aí que você vai ver, né? Exatamente. O Wi-Fi também vem por aqui, né? O Wi-Fi também. O Wi-Fi também junta aqui, por isso que... Mas, enfim, o Wi-Fi contra o vídeo ali, a gente, né, não trabalha com Wi-Fi no vídeo. É mais para baixar, para sua internet do dia a dia mesmo, né? No nosso exemplo aqui, a gente está usando o DaVinci, só por uma única questão, por ser vídeo e tal, ser uma coisa mais fácil, e ele ter um balanço bacana de CPU e GPU. Mas na sua casa, no seu computador, você usa o programa que você está acostumado. Então, se o programa, a máquina está travando quando você está no After, quando você está num Nuke da vida, ou Flame, ou um Photoshop, ou um Word, que seja, você abre esse programa, trabalha normalmente quando você sentiu que começou a gargalar, aí você vai aí no Activity Monitor para, né, identificar onde está o problema.
Exatamente. Então, é só por uma questão de escolha mesmo, o DaVinci mais prático e é o que a gente normalmente mais estressa a máquina, né? Bom, então aqui trouxe algum material de head, então a gente tem bastante material de demo aqui, de demonstração de head em 8K, principalmente, alinhei aqui pelo 8K, e a gente consegue ver vários codecs da head, né? Então tem os níveis de compressão. Quanto menor, mais pesado é o arquivo, obviamente. Quanto menor a compressão, maior é o arquivo. Por exemplo, esse arquivo da head 8:1, eu estou deixando em looping aqui o meu material, vou dar um play e abrir o Activity Monitor para a gente ver junto. Você vê que o play não está fluido, né? Por mais que ele indique ali que está 23, não está dropando, a gente está vendo que ele está engasgando. E a máquina está inutilizável. Então a gente está vendo que esse formato da head específico aqui, um 8K em 8:1, está engargalando o CPU, já não funciona numa máquina dessas. A gente vê que está gargalando a CPU, que vocês podem ver ali no CPU History e nas indicações das threads, né? Tá tipo, tudo no talo, 100% praticamente. E a placa de vídeo tá ali na metade ainda, né? Ou seja, a placa de vídeo tem mais poder de processamento para dar. Exatamente. Mas o processador não está conseguindo dar conta de mandar isso para a placa de vídeo, né? Essa é a história que a gente fala, então, as coisas precisam andar em conjunto. Então, aqui no caso, um processador melhor, um i9 9900K, ou um Xeon, enfim, ou existem outras formas também de você melhorar, diminuir o debayering, a qualidade do debayering, que a gente não vai falar nesse vídeo, você conseguiria ter um playback desse material. Mas nesse processador com essa placa de vídeo, definitivamente não. Aqui um outro exemplo, que é um outro vídeo, também é de head, a gente pode ver que ele está dando play, o processador ele não está no talo, ele está quase ali, né? Mas ele tem ainda um respiro ali que ele pode dar. Exatamente. Né? A placa de vídeo está ali no mesmo nível. Tá um pouquinho mais, né? O uso da placa de vídeo tá um pouquinho mais porque tá mais confortável esse overhead que tem de CPU aí, essa sobra, né, de CPU deixou a GPU trabalhar um pouco melhor, né? Então essa que é a ideia. Se, por exemplo, a gente estivesse tentando dar play aqui e a telinha do GPU History estivesse no talo e o processador embaixo, a gente saberia que o problema está na placa de vídeo. Ela não está entregando desempenho. O processador tem poder, mas a placa de vídeo que está limitando o sistema. Exatamente. Eu acho que tem uma ordem aí, né? A gente pode até conseguir pensar numa ordem que a CPU vem antes da GPU, né? Nessa ordem. A gente não falou dos HDs ainda, mas a CPU vem antes da GPU. Então, se a CPU não entregar, não tiver sobra, a GPU não vai conseguir trabalhar de uma maneira confortável. Nesse arquivo aí, a gente está falando um arquivo um pouco menor, né? Um pouco menor que o da Head. Então, a gente está falando um 4.7K. E é um B-RAW, no caso da Blackmagic, muito mais confortável para todo mundo. Então todo mundo está trabalhando numa harmonia muito melhor. O uso de CPU, que a gente pode ver, está bem baixo. E o uso da GPU está, eu diria que quase 60%. Então tá confortável também. Tá confortável, ela tá trabalhando super bem, né? Exatamente. Então o material da Blackmagic realmente exige muito pouco de CPU, diferentemente de um arquivo da Head que a gente pode ver a diferença clara aqui no histórico de uso da CPU. Bom, por último, mas não menos importante, a gente vai falar então sobre os gargalos de HD. Então você pode ver aqui no nosso Activity Monitor, na aba de disco, o uso do nosso HD. No caso do material da Red, como a gente disse, Red, eu te amo, o uso de HD pelas câmeras da Red é bem baixo, né? Realmente é um negócio bem otimizado. A gente está vendo aqui 36 megabytes por segundo, 30 megabytes por segundo, e a gente está falando de arquivos 4K, 6K, 8K, então a gente está realmente falando de arquivos muito pesados. Novamente, aí seguindo o mesmo exemplo, se tivesse a placa de vídeo no nível que está, o processador no nível que está, e você vendo que você não tem um playback, e você vê aí que no seu SSD ele tá no talo, tipo, você vê que ele tá ali no máximo, a gente sabe que um SSD vai ter ali seus 300... Até 500, né? Tem SSD de 2 GB, né? Mas o normal, 500 megabytes por segundo. 500 megabytes. Você vê ali que no data read ele tá próximo ali dos 500, você já sabe que o seu problema tá no SSD. Se você tiver no HD, esse nível cai para 110, 160, vai se for máximo. Um bom HD tradicional. Exatamente. Você vai saber de cara ali que o problema vai estar no HD. Só nesse último exemplo, então, a gente está vendo aqui material de ARRI, os ARRI RAWs,
exigem muito, muito, muito de HD, então de throughput. Isso aqui numa rede gigabit, numa implementação comum de servidor, já não tocaria. Você vê que de CPU ele não exige nada, no histórico, nada aqui no momento, e de GPU ele tá puxando bem também, né? A Hero tá exigindo bastante de GPU. De SSD nem se fala, então de storage a Hero definitivamente é o mais faminto. Então se a gente colocasse até dois Ahiros, um por cima do outro, a gente bem provavelmente teria os gargalos super aparentes, né? Tá travando, né? Tá travando. Tá travando, tá no limite, exatamente. Ele não tá mostrando ali justamente porque ele não tá conseguindo entregar. Eu amo vídeo, eu amo playback, olha isso. Como é que a gente consegue identificar nesse gráfico que ele não está entregando um playback? Ele não tá constante, era pra ser um negócio constante, uma entrega constante. Então, chega num pico, cai, chega num pico, cai, por mais que no DaVinci tá mostrando 23, aqui na entrega real dele, não está constante, então definitivamente não temos esse playback. Bom, é isso aí, então não tem mais desculpa para não saber o que está engargalando na sua máquina, né? Pelo menos tentar achar um caminho ali para você saber o que você vai ter que mexer. Quando você me ligar, já traz o negócio de meio caminho andado ali, a gente vai evoluindo a partir dali, mas é muito bom você ter esse conhecimento, você saber do que você tá falando, é que nem no mecânico e não entender nada de mecânica, então aprender e entender um pouco faz parte e é bem legal. Isso aí, então deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, sinetinha para você sempre ser notificado e compartilha o vídeo aí com seus colegas, amigos e familiares, né? Então, até a próxima. Falou, até mais. Tchau.